Socorro. Eu era muito pequena na época, apenas ouvi contar a história. Sei que foi uma história triste que abalou a comunidade. Eu era muito pequena na época, apenas ouvi contar a história. Sei que foi uma história triste que abalou a comunidade. A morte de Francisca do Socorro. Ela nasceu em 1930. Nessa época, ela tinha 13 anos. Aconteceu em 7 de dezembro de 1943. O crime que abalou a comunidade. Era uma menina muito pobre. Ela morava onde hoje é a Cruz da Menina. Ali era só mato. Aquele bairro, Francisca do Socorro, se chamava o Serrote, porque era uma serra coberta de mato. Ela saiu pela manhã para ir buscar água na bica. A bica era uma fonte onde abastecia água para toda a comunidade de Milagres. Então, na segunda ida para buscar água, ela foi atacada por um homem que a levou para dentro dos matos e depois de ter violentado, matou-a, degolada, por um instrumento que, segundo os autos, chama-se pérfuro cortante. Quando a sua mãe sentiu falta, ela demorou a chegar, então foi atrás e encontrou morta. Então pediu uma amiga, Maria Ribeiro, para ir falar com o delegado. Então a polícia veio e viu o acontecido. Não se sabe bem, não teve provas suficientes. Ninguém sabe quem matou. A autópsia do corpo foi feita por seu Edmilson Coelho e seu Aldenor Coelho, que eram farmacêuticos nessa época. Milagres não possuía médicos nesse período. E foram chamadas todas as pessoas que subiram para o serrote naquela época. E todas contaram a história. Quem viu a menina morta e quem apenas ouviu falar. Bem, quanto ao suspeito do crime, fala-se do Elísio Maia, que possuía um barracão na rua Júlio Sampaio. Lá ele fornecia alimentos para os trabalhadores da Transnordestina. Mas ele foi preso durante 6 meses e, por falta de provas, ele foi solto e foi embora daqui da cidade. Algumas pessoas falam que este homem tinha um bom coração,
era uma pessoa influente na comunidade, conhecido como pessoa de bem, pessoa de comunhão frequente. Até essa história aí eu escutei. Mas, como ele passou nesse dia lá para o serrote, que ele ia todos os dias atrás de folhas para fazer um remédio para a mulher dele. O seu nome não, o nome de Francisco do Socorro não ficou esquecido, porque colocaram depois uma estátua no lugar da sua morte, no lugar onde aconteceu o crime. E ela foi tida como santa. Muitas pessoas faziam promessas e alcançavam promessas, alcançavam graças. Por isso, resolveram colocar a estátua e também ex-votos, isto é, pagavam promessas levando partes do corpo que foi curado por ela. Ainda existe hoje no local da cruz. Quanto ao sepultamento dela, ninguém falou sobre isso. Não tem nada escrito sobre isso. Era uma criança muito pobre, que nem túmulo possuía, nem uma simples grade. Nada ficou marcado quanto ao seu sepultamento. Apenas sabemos que foi sepultada aqui em Milagres. Bem, quanto a graças alcançadas, eu vi contar de uma promessa que foi feita por Dona Maria Rodrigues, esposa de seu Antônio do Motor. Ela se queixava de muito nervosismo, muita depressão, não estava podendo tomar conta da família, da casa, do esposo. Então fez uma prece a Deus por intermédio de Francisca do Socorro, ou melhor, Francisca Maria do Socorro, que se ficasse boa, iria lá rezar um terço. E com o tempo ela foi melhorando e depois passou a cuidar bem da sua família, a ter uma saúde total e nunca mais teve recaída. Esse problema nunca mais voltou. Então, ela reuniu pessoas e foi até a cruz para rezar um terço, pagando a sua promessa. É muito emocionante a história de Francisco do Socorro. Sempre que eu leio os autos, o que falam as testemunhas, eu me emociono muito. E penso muito nas outras Franciscas do Socorro que existem na nossa cidade, abandonadas pelas famílias desestruturadas.
entregue à droga e à prostituição e à gravidez precoce. Isso me abala muito, me angustia muito saber que na nossa cidade existe muito caso de violência às crianças, às vezes por parte das famílias. E que a história de Francisco do Socorro não se repita mais na nossa cidade. Vamos lutar por isso. Não é só no dia, emoções, palavras bonitas, só naquele período, quando se trata da luta contra o abuso sexual de crianças e do adolescente. Devemos lutar todos os dias para que essas cenas tristes não aconteçam mais na nossa comunidade.